maiores situações que dificultam o processo é desconectar a parte eleitoral, da parte técnica. Salvador existe procuradorias eh, estruturadas, existe procuradoria fiscal, procuradoria administrativa, procuradoria vinculada à área trabalhista, com Salvador é uma estrutura. Né? A área pública é uma área que aqui a gente está no bate-papo franco, é uma área de muitos donos da verdade, e é aquilo, e acabou. Até hoje, exatamente por ser um camaleão e dar as contribuições que você dá. Fala comunidade, está no ar mais um VMcast, o podcast da comunidade do setor público. Hoje é um momento de alegria dupla, que eu estou aqui com dois grandes amigos do setor contábil, outro do setor jurídico, mas o que eles têm em comum é uma amizade verdadeira com o amigo que vos fala, e são consultores do setor público, com a expertise municipal, eles que vêm contribuindo em todo o país com o processo de construção do conhecimento, enquanto professores que são, mas também com orientações técnicas, assertivas, e que têm feito muito bem para muitos gestores e gestoras que têm a oportunidade de trabalhar com eles. Então, não poderia, sem maiores delongas, estar falando de pessoas diferentes, nada mais, nada menos que o amigo professor Marcos Vinícius e professor Tadeu Nogueira. A câmera está aqui mostrando, essas figuras que estão aqui presentes, sejam muitíssimo bem-vindos. Eu vou inicialmente já dar as palavras para o professor Marcos Vinícius para dar as boas-vindas, depois eu vou falar as credenciais dele dois. Bom, primeiramente eu quero me dizer que sinto-me muito honrado e feliz com o convite que recebi para estar aqui na comunidade do setor público, ao lado do professor Vitor Maciel, que é uma pessoa assim que dispensa maiores falas, porque todo mundo já conhece, é uma pessoa excepcional, alegre, extrovertida, que nos acolhe com muita simpatia e carinho. E poder estar aqui reencontrando o doutor Tadeu, que ele achou que eu já não me lembrava muito dele, mostrei que eu estava aqui até hoje o telefone dele aqui gravado, né? E estávamos aqui com exatamente um pouco antes conversando algumas peculiaridades do que a gente vai abordar aí, que são as nossas contribuições ao longo desses anos que a gente tem vivido, as nossas experiências e poder contribuir com aqueles que estiverem nos ouvindo. Isso aí, Agradeço isso aí muito. mesmo. Esse que é o espírito Marcão. Professor Tadeu, seja bem-vindo, meu parceiro. Obrigado, Vitor, pelo convite. É sempre uma honra atender sua convocação, né? Porque não é um convite, é uma convocação. Sempre que o professor Vitor me liga, me convocando, eu me faço presente. É sempre uma honra participar desses debates, porque a gente troca experiências, troca figurinhas com o setor público e aprende, né, Marcos, que o professor Vitor Isso. é uma estrela do setor público Brincante, como diz o outro. e agora até auditor da ONU. Da ONU, Então é exatamente. uma honra e, além disso, encontrar, colegas de trabalho, de luta, que é Marcos, que eu já conheço há vários anos, a gente nos encontramos em alguns municípios ao longo dessa história, dessa caminhada aí, e é isso aí, a gente vai bater esse papo aí para trocar essas experiências aí na administração pública. Meus amigos, sejam muito bem-vindos. Como eu falei para vocês aqui no começo, é um bate-papo informal. A gente tem uma turma que já faz parte do projeto Comunidade Setor Público. Não sei se aqui é o podcast 46 ou 47, ele está quase perto do podcast 50. A gente que fazia predominantemente os podcasts ao vivo, a gente tem hoje a oportunidade, a gravação dos podcasts dá a possibilidade de pessoas como essas que estão aqui presentes, que têm uma agenda repleta, né, de trabalho e de demandas do setor público, sobretudo no início da gestão, a gente tem a oportunidade de trazer, e esse é o espírito. A gente estava conversando aqui, a gente vai fazer fofoca aqui, mas a gente não vai citar, obviamente, nome, né? Professor Marcos, aqui eu vou falar rapidamente. Eu comecei a ler currículo aqui do professor Tadeu, professor Marcos, professor Marcos, que é graduado em Ciências Contábeis, em Administração, com especialização na área pública, contabilidade para o setor público, onde também atua no seu mestrado, multiplicador da Secretaria do Tesouro Nacional e consultor do setor público. A gente vai falar aqui um pouco de
de CEAFIC, de início de gestão, de prestação de contas, sua militância no setor público. O professor Tadeu, que é um grande especialista no campo jurídico, né, advogado de formação, com especialização na área do litoral, com atuação forte como consultor municipal na área jurídica, trabalhou também enquanto servidor como procurador e tantas outras atividades. Inclusive, Tadeu foi procurador de um dos últimos municípios que eu fui servidor. Eu fui servidor de Candeias. Eu acredito que a gente não tenha assim, a gente não teve a oportunidade de se conhecer na época, mas quiseram o destino que a nossa construção de amizade acontecesse períodos depois, mas o que não descaracteriza nada esse afeto que eu tenho por esse irmão é grandioso. Mas eu quero começar o bate-papo, né, já falando de início de gestão. A gente, obviamente, está no primeiro ano de gestão dos novos administradores e administradoras, e a gente tem visto e percebido muitas coisas, né. Eu quero começar aqui, Marco, começar com você, nosso bate-papo, eh, quais são os maiores desafios nesse início de gestão? A gente tem um período que saiu de restrições eleitorais e parece que os problemas, obviamente é um dispositivo legal, lei fiscal, lei eleitoral, mas o início de gestão tem sido muito movimentado, né? Calamidade financeira, né, reestruturação, do quadro de pessoal, os desafios de implementação do CEAFIC, como recentemente a negativa da Secretaria de Tesouro Nacional com pedido de prorrogação de prazo da CNM. Mas a gente vai falar de muita coisa, mas eu quero que você comece, Marcos, falando, você, depois Tadeu, aqui da perspectiva contábil, depois na jurídica, esses desafios aí de início de gestão. Bom, eu acredito que uma das, maiores situações que dificultam o processo é desconectar a parte eleitoral, da parte técnica, porque, eh, o calor do período eleitoral, ele se prolonga por esse processo de transição e pelo início do mandato. E muitas vezes isso acaba atrapalhando muito, tanto de quem esteja deixando e de quem está chegando. Porque muitas vezes as pessoas ficam preocupadas em estar olhando o passado e esquece de que está chegando o dia da posse. E aí é muito mais razoável que as pessoas se voltem para olhar para as suas atividades, as suas atribuições, do que ficar procurando os problemas de quem está saindo. Os problemas de quem está saindo, não vai faltar momento de olhar. Nós temos aí a Câmara de Vereadores, nós temos o Tribunal de Contas, que ele vai fazer esse papel de olhar para tudo isso. E, na verdade, quando chega no dia primeiro, não, aí agora é o seguinte, o o prefeito, o secretário, os gerentes, os diretores, eles têm que dar vazão a atender às necessidades. E não adianta mais dizer de que foi porque, a casa não estava bem arrumada, foi porque deu problema ali, é problema acolá. Sim, mas agora o problema está na sua mão e a sociedade quer a solução. Parece que o pessoal vive em função só de quem saiu. Isso. Até para justificar, né, Tadeu, perfeito, Marcos, essa abordagem inicial, porque, eh, a administração pública é uma coisa só, né, obviamente a gente tem as áreas de atuação. Eu quero ouvir de Tadeu, nessa perspectiva aí que o Marcos colocou, essas demandas do campo jurídico, será que você consegue perceber que existe uma herança de quem está começando a viver? Eu achei bem interessante essa abordagem, porque como isso é aplicável para todas as áreas, como é que você percebe? Eu sei que você tem mais de 20 anos de experiência no setor público, né? Esse cabelo é liso e tinge, não é possível que você não tenha cabelo assim. 20 anos, mais rodado, mas enfim. E aí, Tadeu, me conte aí. É o que Marcos falou, às vezes, a depender do pleito eleitoral como foi, acirrado, às vezes tem gestor que ganha eleição e aí quer fazer aquela caça às bruxas, e aí esquece de tomar pé da casa e tocar a casa dali para frente, entendeu? Às vezes ele esquece de seguir a administração e termina se atrapalhando. E a administração pública, a gente que tem experiência, Marcos, os 4 anos são muito rápidos. Às vezes o gestor acha que 4 anos é uma eternidade, e não, não é, é uma coisa que os 4 anos passam numa rapidez que se o gestor não tomar pé logo da situação, pode até se atrapalhar e dificultar a gestão. Mas a dificuldade maior
Marcos, eu acho que começa na transição. Sim, Se o município, o gestor que for, ganhou o pleito eleitoral, tiver bem assistido na transição, ele já consegue ter um bom caminho, já tem um bom conhecimento do que vai receber. Agora tem uma coisa interessante, muito bom, viu, Tadeu? Porque essa menção de transição, porque eu tenho percebido que a turma está confundindo. Ó, vocês querem café? Quer vai mais um? Vou tomar um aqui, depois eu vou. A gente é patrocinado, né, pela É, aqui tá. Quem sabe um dia o VMCast vai ter um patrocinador e te diz qual é esse café aqui. Tá ficando um whisky de café, eu vou botar pra você. esse é de Morro do Chapéu. Pode ser, né? De modo da região da Chapada, né? Lá uma boa sugestão, Converse né. lá. Gente, a gente está aqui da Bahia. Coincidentemente, os entrevistados hoje, o que tem em comum também são todos baianos, né? Mas, enfim, como a gente tem pessoas de outros estados que vêm aqui, mas, enfim, o pessoal confunde da transição até o relatório comum com uma auditoria. Sim. E fica parecendo que quem está saindo é um improbo, irresponsável e que tem o desejo de fazer tudo errado, sobretudo nos últimos meses que antecedem o final da gestão. Perdeu, tem 3 meses para acabar. E não é bem por aí, né, Marcos? Nessa perspectiva que Tadeu trouxe. Exatamente. As pessoas elas têm que entender de que é necessário se organizar, como bem observou aqui doutor Tadeu, que é olhar, por exemplo, eu tenho me defrontado, né, muito com a questão, as pessoas elas não conhecem as suas atribuições. Elas se preocupam muito com as nomeações, mas não conhecem do que lhes cabe, né. Então, por exemplo, eu tenho no trabalho que eu tenho desenvolvido, que acaba tendo a possibilidade de você percorrer pelos diversos setores, então você vê muitas vezes a pessoa assumindo a posição de ser secretário de finanças, secretário de administração, mas eles não conhecem as atribuições que lhes cabem. E aí, nessa hora, eles acabam, sem perceber, abrindo brecha para cometer inúmeras falhas, exatamente por falta de cumprimento da obrigação, entendeu? Então, ou seja, é essencial que as pessoas percebam que a responsabilidade de cumprimento dos deveres com a sociedade vão muito além do que muitas vezes eles podem estar pensando, né. Eu faço, assim, um paralelo com uma coisa, muitas vezes a pessoa assume a responsabilidade de ser síndico de um condomínio, de um prédio, e não conhece as responsabilidades que é inerente àquela função, por mais simples que seja e comum. A mesma coisa é você ser diretor de um setor de patrimônio, de um almoxarifado, um setor de tributos, um chefe de contabilidade, não é, responsável pela tesouraria. Ou seja, é importante que a pessoa conheça as atribuições para que ele procure exercer com efetividade, até verificar as dificuldades que ele tem, para ele procurar se capacitar, estar preparado para atender aquelas demandas. Então, eu percebo muito essa questão onde a responsabilidade fica no gestor, lá no prefeito, no presidente da Câmara, no diretor da entidade, quando as pessoas que estão assumindo as funções, é como se elas se sentissem protegidas por um guarda-chuva, aonde, não, eu vou dar o meu melhor, e aquilo que não tiver, o gestor é quem vai ficar com uma responsabilidade. E, na verdade, não. O ato ele é direcionado a quem está assumindo a responsabilidade. Então, você que está assumindo uma função na atividade pública, conheça a lei de estrutura administrativa e veja quais são as suas atribuições, para que você possa dizer se você avaliar se você está bem, se não está, aquilo que estiver lhe faltando, você procurar aí sim cursos para se capacitar e estar qualificado para Se a gente tivesse combinado, não seria melhor. Eu quero aproveitar a oportunidade. A gente tem na descrição desse vídeo. Aproveite a propósito, Tadeu. Quem está na virtualidade sabe que a gente vive de like, curtida e salvamento. Então, se você está gostando desse bate-papo aqui com o professor Tadeu, professor Marco, já compartilha com os seus.
dar um like, obviamente, para dizer que clamou. E eu quero lembrar vocês, a partir da fala do professor Marcos, que a gente tem um projeto chamado GPM Zero, Gestão Pública Municipal abaixo do zero, onde a gente trabalha os fundamentos da administração pública. A gente vai ter um projeto aqui, na verdade, já vai começar um projeto, uma oficina para secretários, com o professor Antônio Dourado, eu e o professor Antônio Dourado. É uma espécie de masterclass, num lugar reservado, uma sala com 6 secretários. Eu quero lembrar, aqui também, a gente tem aqui a plataforma Riclés, a nossa plataforma de streaming educacional. Então, a gente tem muitos projetos para pessoas que estão atuando no setor público, iniciando a sua jornada, e querem entender um pouco mais dos fundamentos da administração pública e atuar em diversas áreas. Então, quero aproveitar a oportunidade e agradecer ao professor Marcos, porque essa preocupação nós temos e é uma grande deixa para o nosso bate-papo. O ano passado, a gente fez um podcast, eu fiz um podcast aqui com o professor Tadeu e Kívio, com o professor Kívio também, Foi, foi. e a gente falando da estrutura das procuradorias, né? Então, Sim. essa fala de Marcos, que vem muito a calhar com tudo que a gente fala de estrutura da administração pública, Tadeu, é extensivo a todas as unidades administrativas, mas eu ainda penso, com todo respeito, né, às unidades administrativas, que as administrações são feudalizadas, não dialogam e não desempenham todas as atribuições. E a área jurídica, com a extrema importância que tem, e você que tem uma vida de atuação, seja como procurador, como consultor, eu gostaria, inclusive, eu me lembro que a gente discutiu muito. Ah, sua xícara aí, vou dar a xícara de mar. Aqui, ó, gente, a xícara do Vimecast, mas não vou dar a sua, não. Se você perdeu sua xícara, Tadeu, o problema é seu. A xícara tá aí, você não levou, não? Aí, ó. Sabe que não é sinal, sinal muito bonito. Gostou, é? Gostou. A gente levou o café para botar aqui, mano. Café mesmo, né? Sim, Aqui. sim, sim. Perdeu a xícara, foi, Tadeu? Rapaz, Eu vou dar o canal, ó, pessoal, aqui a xícara. eu acho que eu não levei, não, acho que eu esqueci. Mas e aí, fala aí, a procuradoria. Além da transição que eu tinha falado, os gestores, eles têm que ter a consciência de que a gestão é única. Independente de ter saído o ex-gestor, o que existe de contratos celebrados, convênios, eles são da gestão, não é do gestor. Então, o que acontece muito, que eu vejo, o que acontece e que a gente eh eh eh, que ocorre situações eh complicadas, é convênios, Vitor. Às vezes, convênios da gestão passada, o gestor atual recebe Agradeço. o convênio não tem prestação de contas, a obra não foi executada, então isso, o jurídico ele tem que estar muito atento, porque uma situação dessa repercute até na elegibilidade do candidato, do atual gestor, entendeu? E responde o ex-gestor e o atual. Então, nas transições, tem que se aferir isso. Durante o início da gestão tem que ser aferido, entendeu? Então, tem uma série de situações que o gestor tem que estar bem calçado juridicamente, até para responsabilizar o ex-gestor, se for o caso, para se cobrir, para evitar que essa responsabilidade recaia sobre ele, que não teve nada a ver com aquele passado, mas é o que eu falei, o convênio é da gestão, não é do ex-gestor, Perfeito. entendeu? Tem uma súmula do TCU, se eu não me engano, Saiu julgado, é a súmula 290, salvo engano, que fala que, se eu não me engano, é 290, depois, se não for, depois vocês corrijam aí, que fala exatamente que o inadimplemento do gestor que sai sei. não pode ser justificado para aquele que está em exercício prestar contas, fazer o acompanhamento, né? E nos últimos anos, os municípios têm recebido muito recurso via convênio. Então, deve ter um setor de convênios, o município deve ter um setor de convênios qualificado, porque hoje a maioria dos convênios são via internet, né, a prestação de contas, o envio das fotos, enfim, a liberação, né, mano? Eu até gostaria de aproveitar para fazer o adendo aí, puxando um pouco a sardinha para a nossa área de contabilidade, né? Porque essa é uma situação, do que está falando, muito interessante, que é o seguinte: muitas vezes a pessoa enxerga o convênio como uma questão positiva, Sei, e sei. que tem o seu lado positivo, afinal de contas, é um ingresso de recurso que vai ter a perspectiva de promover um retorno de algo que vai ser beneficiado à sociedade. Mas as pessoas não percebem de que, pelo lado da contabilidade, existe um outro lado que é o seguinte: é o registro de uma perspectiva de passivo.
né, ou seja, porque a falta de prestação de contas, a falta de aplicação daquele recurso, ele requer uma obrigatoriedade de devolução de Certo. recurso, da prestação de contas, né. Então, ou seja, é muito importante isso que o doutor Tadeu está observando, porque muitas vezes a pessoa só enxerga o convênio pelo lado positivo, não, estamos tendo aqui uma receita para poder fazer serviço público. Sim, é a receita, mas tem também a perspectiva de prestação de contas. Se não Sei. tiver sido feito corretamente, isso vai gerar uma devolução, vai gerar um problema de elegibilidade, porque ele não vai conseguir prestar. Mas eu quero ainda provocar ainda na perspectiva contábil, que, depois eu vou voltar, Tadeu, porque a gente precisa falar da estruturação das procuradorias. Sei. Eu particularmente acho que as procuradorias que têm um papel obviamente importante com todas as unidades da administração, ainda assim estão presas a atividades muito quando eu falo corriqueiras, é para dizer que é a parcela das atribuições de uma procuradoria. Eu Sim, quero sim. que você fale de uma controladoria depois de forma mais ampla, porque eu quero ainda trazer com o Marcos uma questão do convênio, aí é no campo contábil. Muitas entidades, na assinatura do convênio, mesmo não tendo recebido o recurso, mas que houve ali um ato potencial, não faz o registro lá, falando da parte contábil, das contas de controle. Eu queria que você trouxesse essa perspectiva. Exatamente, porque cada uma dessas etapas ela tem um registro. Ou seja, no momento em que o gestor ele pactua, então aquilo ali é uma carta que sinaliza algo que vai acontecer no futuro, é o que o professor Vitor está falando. Você tem que fazer o registro daquele ato potencial de algo que vai acontecer. Depois que aquilo se materializa, ele tem um duplo registro, o recurso entra, mas ele também gera uma perspectiva de obrigação. Isso também tem que ser registrado, isso a gente não observa isso, acontecendo. Então, ou seja, isso tem que estar normatizado, esses procedimentos, tem um fluxo, entendeu? Para que exatamente se replique em, em termos de sistema. E nem os sistemas também, que é um outro capítulo, né, nem os sistemas também, em regras, estão preparados para esse tipo de operação. Então, é muito importante essa questão que o professor Vitor está trazendo, porque eh, isso reflui para várias situações, da área jurídica também nós temos, na área tributária, patrimônio, todas elas, cada uma com suas peculiaridades. Depois é importante, olha como está tudo ligado. Eu É, tenho eu tenho falado muito da que a gente precisa descentralizar o setor público. Existe um feudo que é a controladoria, existe um feudo que é a contabilidade, um feudo que é o jurídico, um feudo que está lá no gabinete do gestor, obras é outro feudo, patrimônio, e a gente termina perdendo a possibilidade de ter uma transparência de verdade. Por isso que eu acho que a gente ainda tem, em que parece que todo mundo está ganhando selo, diamante, não sei o que, transparência, é o que tem. Eu acho que a transparência hoje é muito mais o que tem do que desnudar o que efetivamente acontece no âmbito da entidade. Mas, Tadeu, dentro daquilo que eu estava falando, que seria uma estrutura de uma procuradoria plena. Você que é procurador, você é consultor, como deveria atuar essas procuradorias de modo que, na sua plenitude, ela tivesse uma atuação administrativa conforme uma estrutura realística rezaria? Vitor, a maioria dos municípios da Bahia hoje não tem uma procuradoria estruturada. Não tem e não tem condição de ter. Eu vou lhe dar um exemplo. Teve um município que fez um concurso para a procuradoria. E aí o valor era um valor X de salário que era previsto. E aí foi feito esse concurso. Foram aprovados dois procuradores. Poucos meses depois, esses procuradores entraram com um processo contra o município, dizendo que aquele valor de salário estava abaixo do piso salarial de um procurador. E aí o salário, praticamente o salário foi aumentado em 10 vezes. O gestor entrava no Ministério Público, o Ministério Público notificou e aumentou o salário desses procuradores em 10 vezes. Ou seja, esses 2 procuradores efetivos, tiveram seus salários aumentados em 10 vezes, o custo ficou altíssimo para o município, que é um município pequeno,
Então, assim, há uma discussão grande em relação a isso. E esses procuradores não tinham especialização, apesar de terem sido aprovados em concurso público, não tinham, especialidade para atuar em várias demandas do município. E aí foi o que o gestor fez, teve que contratar assessoria jurídica externa, e esses procuradores ficaram fazendo o que você diz aí, serviços corriqueiros da administração. Então é uma discussão, é grande, porque tem, associações de procuradores que entendem que a advocacia pública deve ser feita exclusivamente por servidor, e a OAB e outros setores entendem que não, que tem uma especificidade o serviço e que há necessidade, em alguns casos, de contratação de procuradoria externa. Existe assim, por exemplo, Salvador existe procuradorias, eh, estruturadas, existe procuradoria fiscal, procuradoria administrativa, procuradoria vinculada à área trabalhista, com Salvador é uma estrutura. Então a gente não pode aplicar a regra de Salvador aos demais municípios. Vamos usar o município lá nos confins da Bahia ou de qualquer outro estado. Então, assim, eu entendo que em municípios menores, até médio porte, grande não, mas em médio porte, deve ter a assessoria, eh a procuradoria concursada, se for o caso, se o município entender da necessidade ou não, e auxiliada com uma consultoria especializada, entendeu? E além disso, Vitor, o que eu tenho observado em alguns municípios, muitos advogados novos militando na procuradoria sem ter a devida qualificação, entendeu? Eu acho importantíssimo o prefeito, eh eh eh, conceder oportunidade para os jovens advogados, inclusive até da cidade, né, muitos deles são das cidades, mas também deve qualificá-los, porque senão o que é que vai ocorrer? Ele vai ter um problema, porque vão ocorrer as demandas, aqueles colegas não vão conseguir atender as demandas e o gestor vai ter um problema judicial futuro. Então, o importante é que se qualifique essas pessoas ou que tenha uma assessoria que dê o suporte a esses colegas. E aí, na frente, lá no futuro, esses colegas vão estar preparados para atuar até, né, sozinho, como eu já dei, mentoria a vários colegas. Colegas entraram sem saber nada de procuradoria, a gente foi atuando junto, ele foi aprendendo, como eu aprendi. Eu aprendi assim também. Eu entrei numa procuradoria recém-formado e fui aprendendo de forma empírica, né, as demandas foram chegando e eu fui, desenvolvendo, estudando, um colega dá um auxílio e aí a gente vai adquirindo conhecimento. Eu quero aproveitar essa fala que está dando, vou até olhar para a turma aqui, porque a gente atua no setor público na época que todos nós nos formamos, os conteúdos do setor público não existiam. Estou falando, quando eu falo não existia, é porque o setor público não era uma perspectiva de trabalho para além do próprio concurso. Obviamente, eu estou falando na perspectiva pós-Constituição, né? Mas antes da Constituição, né, o setor público era uma discussão predominantemente das oportunidades que alguém poderia conceder a outrem, Você né? Então, aí, você que atua no setor público há certo tempo, tem um filho, um parente, um familiar, enteado, mãe, pai, quem quer que seja, que queira atuar no setor público, veja assim o setor público, a gente tem gente do Brasil todo que assiste os nossos podcasts, os nossos bate-papos, que veja o setor público uma possibilidade. O Tadeu está colocando aqui um caso concreto de uma realidade administrativa do setor público e procuradorias, e que, por vezes, não é alcançado a quem que esteja na instituição, na faculdade. E de igual forma, né, Marco, na área contábil, porque na área contábil, eu estou falando tanto na minha formação contábil como do direito, sobretudo na formação de contábil, eu sempre, tanto que eu trabalhei numa instituição que a matéria da área pública era uma matéria optativa que poderia ser qualquer coisa e a gente colocou lá alguma coisa da área pública. Na área jurídica, agora que a OAB coloca como o direito financeiro, as matérias de direito público, notadamente direito financeiro, com possibilidade também você do próprio exame. Então, veja que nos cursos você não tem uma discussão. E aí é o que se repercute, Marco, na prática, no contábil, onde a gente entende a necessidade de consultorias, assessorias, mas no quadro, aí eu quero ver você, a gente tem que defender uma unidade de contabilidade, uma contadoria
tal qual uma estrutura de controle e controladoria, tal qual a procuradoria no campo jurídico, que de fato vai fazer sentido para uma administração que entende que a informação contábil é decisória, é governança. Eu queria, você que defende também bandeiras dessa natureza, eu queria ouvir um pouco você falar sobre isso. Não tem nem dúvida, né, a necessidade de se organizar o serviço público. Eu digo, uma palavra que tenho usado muito, institucionalizar o serviço público. E para esse caso que o nosso amigo doutor Tadeu está trazendo, eu posso dizer a ele o seguinte: a nossa contabilidade pode ajudar a área jurídica, né? Ou seja, é por isso mesmo de que está previsto lá nas normas internacionais para que a gente registre os ativos e passivos contingentes e as provisões. E uma das questões que eu tenho tido muita dificuldade é que a gente consiga ter acesso a essa informação, porque parece que é uma informação que ela está, assim, escondida sob debaixo de sete chaves. E isso é quem mais poderia defender exatamente qualquer coisa, porque se a gente tem registrado na e a contabilidade é o local para você ter essas informações, o volume, de processo, tanto em termos de quantidade de processo, quanto em termos de valores, isso vai exatamente dar o subsídio para justificar se você merece ter, se o ente tem condição de ter uma estrutura de procuradoria, ou se é mais razoável que tenha exatamente um serviço profissional de uma empresa ou de profissionais que tenham expertise nisso daí. Porque o que tem que se entender, o que mais importa é de que o serviço público ele esteja atendido, a sociedade esteja atendida da melhor forma. Isso, logicamente, que não vai deixar de ter a objetividade de se procurar a organização, porque não cabe mais, como, por exemplo, antigamente, quando eu logo que comecei, para a gente encontrar um profissional ou do direito ou da contabilidade, era uma raridade. Você quando encontrava um profissional desse no setor público era difícil, mas hoje em dia não, né, exatamente por todo esse processo aí que o professor falou, que veio principalmente a partir da Constituição de 88, logicamente que hoje em dia você tem facilidade de ter, eh, compor as estruturas de modo a você ter pessoas qualificadas e capacitadas. Não justifica você não pensar em ter, por exemplo, um órgão central de contabilidade, você ter a procuradoria. Agora, isso quer dizer que isso vai dispensar a necessidade de ter o suporte, o apoio de uma empresa para prestar serviço? Não. Agora, logicamente, que tem que ser para algo que se justifique. E a justificativa vem através de quê? Através de informação, que tem que estar registrada em algum lugar, não pode ser no "eu acho", não pode ser "eu entendo dessa forma", não, tem que ser algo que você tenha condições de, justificar através de dados. Eu penso. É interessante você estar colocando isso, por exemplo, né, a gente teve um podcast aqui com o professor Arthur Matos, e aí eu estava ocorrendo, né, que é entender dívida ativa sem jurídico, né. Então, tem municípios que a dívida ativa aí, para a turma que está assistindo, né, é o inadimple são direitos da administração pública fruto do inadimplemento do sujeito fazer outra obrigação. Aí, né, a gente sabe que de dívida ativa tributária e não tributária. Muitos municípios têm um cadastro totalmente desatualizado que inviabiliza a cobrança. Será que existe, por exemplo, um diálogo entre o contábil e o jurídico, de modo que a gente tribute, né, obviamente é uma discussão interorgânica, de modo que a administração possa fazer uma avaliação desses créditos que lá estão, para ver o que é passível, inclusive de uma execução, né, Tadeu? Sei. Enfim, eu não sei nessa realidade que você tem percebido, como está, a quantas andam, por exemplo, essa relação de dívida ativa, o controle dos precatórios, Sim. né? Porque Marcos trouxe de aí de forma magistral a discussão, a área contábil tem o que chama de passivos contingentes, né? São sentenças são ações que estão em curso
e que pode ter potencial possibilidade do município Bloqueio, perder e bloqueio. e a informação de importância para a contabilidade, porque a gente tem que registrar essas informações do lado aplicativo e muitas vezes as entidades, por não dialogar com o jurídico, ou pelo jurídico não ter essa informação, compromete a transparência, porque o subsídio da transparência é a área contábil. E até mesmo que é o seguinte, se você está no estágio de um passivo contingente e você atua, ela não se torna uma provisão, entendeu? Porque a provisão já é uma situação É que materialização. materialização. Então, ou seja, se você conhece essa informação, você pode agir estrategicamente exatamente para preservar o patrimônio. E essas informações, Tadeu, procuradoria, né, é em regra, como é que deveria fazer esse controle de precatórios, de hoje, como é que você percebe essa atuação das procuradorias no tocante a essas informações? É o que eu te falei. Os municípios que têm uma procuradoria, ou pelo menos uma assessoria jurídica especializada, há essa atenção, principalmente para saber como é que está o andamento dos precatórios, como é que está o andamento dos processos trabalhistas. Hoje os municípios sofrem muitos bloqueios na ordem trabalhista, principalmente de RPVs. Então são situações que até, a depender do volume, quebram o fluxo de caixa do município. Perfeito. Então, o município estando bem assessorado, com certeza a assessoria vai acompanhar essa situação e evitar esse tipo de problema. Mas se o gestor optar por colocar, né, pessoas sem qualificação, aí de fato vai ocorrer o problema. Agora sim, essa fala de Tadeu vai ser um dos cortes para divulgar esse podcast. Por que eu estou dizendo isso? Né? Um dos, né, é na área dele e Marcos já tem o corte específico falando desse controle. Eu vou falar de passivo contingente, enfim, mas por que você escolheu essas falas para ser corte? Justamente para mostrar, você falou algo que tem repercussão nas finanças e você falou algo que depende da informação do jurídico. Então, o que a gente está discutindo aqui, meus amigos e amigas, é de utilidade pública sem qualquer alegação, porque o nosso desejo é trazer uma administração pública que não fique preso a essas caixas, né, Marcos? E Exatamente. aí a gente pode falar de transparência. Por exemplo, eu tenho procurado encontrar sistemas para exatamente isso, pelo menos para onde ser registrado, e nem sistema eu consigo encontrar. Eu digo, gente, não é possível que não exista, porque as grandes estruturas de advocacia, entendo que eles devem ter isso, porque na área privada, certamente que um escritório de advocacia, eles têm isso para como estratégia para eles poderem atuar estrategicamente. Então, ou seja, basta a gente ir buscar nessa fonte para ajustar as características do setor público. Agora, o que precisa é que a informação venha. E aí parece que, por alguma razão, essa informação ela não consegue chegar, né? E aí, como o doutor Tadeu informa, a gente só vai saber quando já vem uma decisão para fazer exatamente um bloqueio na conta. Certo. Aí, quer dizer, você não tem nem como justificar, às vezes, a, a falta de uma recurso orçamentário para registrar aquele bloqueio. Porque se você tivesse essa informação, você poderia, inclusive, encaminhar um projeto de lei para o Poder Legislativo e justificar a necessidade de ser concedida uma autorização para a alteração orçamentária para atender a essa situação que está na iminência de ocorrer. Perfeito. É, anotei aqui a gente vai discutindo e aprendendo, anota só. Olha só, é bem impressionante, o tempo passa muito rápido, a gente vai continuar conversando aqui. Cadê você estava falando de sua jornada, eu quero fazer um paralelo aí, como é que a gente faz fofoca também, está falando da vida dos outros, mas a gente não vai citar o nome de ninguém aqui não, pessoal, eu quero saber da vida de você, né. Porque tem muita gente que começa essa jornada do setor público, acontece muito naturalmente. Eu cresci com minha mãe dizendo: "A gente tem um plano, Deus tem outro", né. A área pública aconteceu na minha vida sem qualquer plano, sem qualquer projeto. Minha mãe é professora, escola pública, nível médio, e ela, lá em casa nunca foi discussão, assim, concurso, trabalhar no setor público.
Como foi que começou essa jornada sua? Depois eu quero saber de Marcos também, né. Tem certeza? Eh, a minha jornada começou também por acaso. A as faculdades de direito eu não sei hoje em dia, mas na minha época, há 20 anos atrás, era muito politizada. Tinha muita gente que militava na política estudantil, e aí depois, partiram para a política partidária. E aí eu sempre me interessei. Eu tinha amizade com algumas dessas pessoas, e aí sempre me interessei, mas não nunca me interessei na parte política, mas eu me interessava na parte de administrativa. E aí comecei a gostar do direito administrativo, comecei a me dedicar, até que um colega de faculdade viu que eu levava jeito O negócio para atuar na área pública, e aí me convidou e eu fui, foi eh, trabalhar no município como procurador adjunto. entendi. E aí Mas já comecei. começou com uma adjunto, foi? Foi adjunto, porque só tinha o adjunto ou o procurador-geral. Aí eu comecei como adjunto um tempo, aí fiquei alguns anos, aí fui adquirindo conhecimento, e aí, anos após, eu Foi assumiu a procuradoria geral. geral. E aí, paralelo a isso, já na área de consultoria e tal, E aí foi surgindo, né, os convites para prestar consultorias, e aí estamos aí há 20 anos, né, Marcos? e aí, Magal, você Bom, no meu caso foi um pouco também ao acaso, né, porque eu fui chamado para fazer parte de uma sociedade que eu tenho vínculos até o dia de hoje, e o patrono, ele já era dono de uma empresa de, consultoria contábil. Ele não tinha entendido de encerrar, mas tiveram 7 prefeitos que fizeram questão de encerrar o mandato com ele. Antigamente era um mandato tampão, e eu e mais os filhos dele, nós começamos a dar uma ajuda, né. E aí, eu na época me casei e não pude continuar, porque foi assumir um trabalho no polo petroquímico. Só que aí, aconteceu de que a empresa, ela foi adquirida, né, e eu tinha a única opção que tinha é que eu fosse me mudar para São Paulo. E na época, se eu fosse mudar para São Paulo, não ia ter grandes mudanças salariais e o custo ia ser inviável, né, modificar. E aí, foi que eu fui cha a única opção que teve foi arriscar, assumir uma posição nessa sociedade. Só que na época, como ela era muito pequena, não tinha, espaço, condição de assumir, e aí eu tive que arriscar, né, na época era um ano eleitoral, e a partir de novas conquistas é que eu poderia ter direito a alguma coisa. Aí aconteceu exatamente assim, né, ou seja, eu tinha uma única opção, era que desse certo ou eu ia para São Paulo. Como eu tinha que decidir isso antes, eu tive que abdicar da perspectiva de ir para São Paulo e lutar para que desse certo. E aí foi que, começou, né. Então, então veja, né, uma jornada é isso. Hoje existe essa geração, né, tem uma turma nova também que está começando a se interessar pelo setor público, que nesse caso é até mais fácil, porque o setor público é apresentado como uma possibilidade clara, não com "será que vai dar certo? Será que isso dá conta?". Entendeu o que eu tô falando? Porque, por exemplo, quando eu comecei, foi o núcleo da faculdade, da assessoria a entidades públicas e privadas, mas a gente tinha, na verdade, como a Faculdade de Contábeis, a Fundação de Fundos Cairu, ela e a Fundação Álvares Penteado são das áreas antigas do Brasil. Sim. E a Fundação dos Fundos Cairu, ela já trazia matéria da área pública, que era a administração fundamental financeira, que no curso de direito tem, né, que é na verdade, quando eu estudo direito administrativo, porque tem faculdade que o direito financeiro é optativo, a faculdade de direito, a matéria é direito financeiro optativo.
e eu tive a oportunidade de ter a matéria de auditoria pública, contabilidade pública e administração sanitária e financeira, mas o setor público não era possibilidade. Mas apareceu um anjo na minha vida, né, o meu amigo, paizão, o professor Washington Bentin, que é assim, para mim, é alguém muito importante na minha vida, porque ele que despertou esse desejo de trabalhar no setor público, e professora Célia Sacramento, que instituiu o núcleo de assessoria à entidade pública e privada, da visionária que é. Então, não deixa de ser aqui uma fala de agradecimento, né, essas pessoas que entenderam o setor público como mais uma possibilidade, e aí a gente nessa jornada, né, de mais de 2 décadas, já viu foi coisa. O professor Dourado já estava falando, já deu a história aqui, diga, Magrão. Não, você falou do professor Austin Ventin, e aí eu tenho que fazer um adendo a você e ao professor Austin Ventin, porque vocês são, para mim, vocês dois são patronos, né, de uma mudança, na minha vida profissional, né. Eu faço também questão de dizer por quê. Porque, bem na época que estava aí a mudança nos procedimentos contábeis, que foi criado aquele grupo de Proje Greco, né, lá no CRC, né, e aí, a professora Constância me chamou para participar, e você, professor Washington Menti, foi quem brigou muito para que a gente fosse para Brasília. Ah, sim. Eu não tinha nem ideia do que a gente ia fazer em Brasília direito. E você chega: "Não, é importante a gente ir". Eu digo: "Sim, mas eu vou fazer lá o quê?". Você viu? A gente já tem experiência. Eu tenho 30 anos já de Arapuca, né? 38. Rapaz, 40 anos de Arapuca. Fazer o quê para trabalhar até isso? Fazer o quê, Marcão? Fazer o quê? Você é doido de pau, rapaz. Eu engateando esse rapaz, já estava Não, orientando. mas foi porque eu passei a ter uma oportunidade que para mim foi um diferencial, porque a gente que vinha anteriormente, a gente vinha com a cultura orçamentária muito impregnada, né. Então, quando nós tivemos aquele seminário internacional lá em 2008, eu voltei de lá com a cabeça a mil, né. E aí eu disse: "Rapaz, eh, Vamos repensar o modelo. exatamente, tá tudo o que estou pensando está tudo diferente do que eu estou fazendo", né. E logicamente, como todo ser humano, a primeira coisa que dá é a resistência, É. né. Eu achei que estava tudo errado, que aquilo não ia dar certo, entendeu, e resisti mesmo. Só que depois você começa bota a cabeça no travesseiro e começa a pensar: "Mas não é possível, né, tantas pessoas que ali também estão há anos, como o professor Domingos Publi de Castro, ali o professor Feijó, não é possível, esse pessoal tem que ter pensado direito, então vamos começar e aí eles abriram, através da professora Constância, a possibilidade de eu entrar num grupo que estava discutindo. Então, para mim, aquilo ali realmente, apesar de ter esse tempo que você está falando, mas para mim foi excepcional, porque abriu a minha cabeça que talvez se eu não tivesse a convivência com vocês, eu teria tido muito mais dificuldades para enxergar as coisas. Mas, Marcos, isso é de uma virtude sua, porque a gente vive no mundo, sobretudo no mundo do setor público, isso, na verdade, é um grande valor que se tem, onde as pessoas colocam tudo como um produto acabado e fica resistindo. E, professor Oswald fala, a gente tem que todo dia renunciar a conhecimento, né? A área pública é uma área que aqui a gente está no bate-papo franco, é uma área de muitos donos da verdade, e é aquilo e acabou. E a gente precisa toda hora revisitar para transcender, para evoluir, né? Então, mas o mérito do seu crescimento e tudo que você construiu até hoje é exatamente você ser um camaleão e dar as contribuições que você dá. Por exemplo, no campo jurídico, eu nunca ia imaginar que o setor público municipal ia dialogar ou perceber a necessidade de dialogar com todas as unidades, enquanto eu acho ainda, Tadeu, que é um grande desafio você fazer uma controladoria, conversar com a procuradoria, só conversa no processo. Quando tem processos que passam ou que devem passar por todas as unidades. Não sei se você concorda.
Mas você não acha, por exemplo, que o setor jurídico é um setor que ainda é muito carente é muito nuclear, é o jurídico e acabou? Com certeza, o segredo do sucesso das gestões pelas quais eu participei está exatamente no alinhamento desses 3 setores, que é o tripé que eu acho, que é o contábil, jurídico e controladoria. Se esses 3 setores não tiverem alinhados, azeitados, a gestão fica travada, porque eu dou um parecer favorável a determinada contratação, aí vai para a controladoria, trava. E aí? É. Entendeu? E aí a gente pode falar de controle, eu acho ainda, eu vou jogar para vocês, que as controladorias que têm feito trabalho no todo o país, eu estou falando que eu rodo tudo quanto é lugar, e no Brasil todo eu vejo a turma do controle atuando, enfim. Mas eu ainda acho, e é uma conversa geral aqui, e aí você que é do controle vai fazer uma avaliação, que ainda as controladorias faz exclusivamente com análise de processo. Quando, ao meu entender, aí fiquem à vontade para falar, a atuação da controladoria transcende a análise de processo. A análise de processo é um negócio, mas deveria ou deve atuar em outras. Sim, igual a Secretaria de Finanças, o secretário, a grande maioria deles acha que eles são tesoureiros. E a competência de uma Secretaria de Finanças é muito maior do que só pagar. Perfeitamente. Isso que o professor Vitor está trazendo é muito importante, porque o que é que acontece? A controladoria, ela não tem que estar olhando apenas para o processo, né, ela tem um papel muito maior. A gente até pode entender, e aí eu vou dizer, porque eu vivi um pouco desse tempo, né, a contabilidade, ela teve por muito tempo esse papel de cuidar de muitas das atribuições. E quando surgiu o controle, que se buscou, inclusive, eu me lembro bem que na primeira vez que o tribunal redigiu uma resolução, até queria muito que fosse um servidor de carreira, que não estava errado, mas na época isso, pô, foi muito difícil de institucionalizar daquela forma que foi pensada originalmente, mas, ou seja, isso acabou transferindo para o controle um papel de como se fosse o zagueirão, né? Ou seja, do controle não pode passar. E acabou levando para a controladoria um papel muito denso, que é de todo o processo só pode ir adiante se o controle disser sim. Quando, na verdade, pelo nome, pela essência da função de controle, ele não tem que ter esse olhar, ele tem que ter uma visão sistêmica. E e o processo, ele não está apenas na formalização, né, ele tem que estar em todo o conjunto da obra. Por exemplo, quem conhece de gestão pública e que já teve a oportunidade de viver um almoxarifado, sabe que ali é uma mina de ouro para o controle, porque o que acontece dentro de um almoxarifado, tanto é de que um dos maiores desafios que nós estamos tendo hoje em dia é de exatamente conseguir fazer com que haja integração do almoxarifado com a contabilidade, é exatamente a transformação do que acontece no almoxarifado para ele conseguir se comunicar através de sistema com a contabilidade. E o controle não olha para isso, não alcança isso daí, É. entendeu? Porque compra tem copo de vidro que tem essas ranhuras, mas chega isso daqui de louça. E aí, como é que isso se processa? Porque quem está solicitando está precisando de um recipiente para botar água. Se o fornecedor tem o copo com a ranhura, ou se tem aqui a, a caneca, para quem está solicitando, tanto faz, que o que ele está precisando é de
um receptáculo para colocar o líquido. Mas, na verdade, o que foi licitado, o que foi comprado, foi o copo com a ranhura. Então, o que tem que vir é o copo com a ranhura e não. Aí vem, aí, perfeito. Olha só, aí identificando a propriedade dessa, e aí que é um processo de responsabilização, muitas vezes o jurídico não entra porque só está fazendo análise de parecer e licitação, Exatamente. entendeu? Ou vai dizer que todo jurídico atua no processo, por exemplo, de responsabilização a partir de uma fala dessa É, 99% não fazem. É, Assim como não fazem a cobrança da dívida ativa, porque sequer é escrito em dívida ativa. Enfim, então, assim, o o que precisa é o gestor estar bem assistido. Se ele estiver bem assistido, ele vai ter atuação em todas as áreas. Agora, se o gestor quiser fazer política na área técnica, aí ele está liquidado. E é o que tem ocorrido muito. Aí é interessante pegar esse exemplo que o Tadeu deu da dívida ativa. Aí outro dia tinha um camarada, o contador, estava falando, não, porque eu estou fazendo uma análise do processo da dívida ativa, porque tem um cadastro, eh, eu não tenho o sujeito passivo, né, da obrigação, alguns não têm CPF, alguns não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e aí eu estou vendo se eu vou fazer a cobrança. Vem cá, velho, você é da contabilidade, você é do jurídico, você é do controle, você é o quê? Então, essa desordem administrativa e, portanto, aquela sua fala inicial da importância de entender a estrutura é muito importante, porque isso culmina no descontrole, na falta de informação, na transparência totalmente equivocada. Não sei o que vocês acham. perfeitamente. A dívida ativa é um exemplo muito claro. Quantas e quantas vezes o chefe do setor de tributos fica aguardando o fechamento de um balanço para ele ver qual o saldo da dívida ativa. Mas não é para checar se o valor está igual ao da contabilidade, não. É para receber informação que deveria ser dele. Exatamente, Produzida. exatamente. Agora, o que é que aconteceu para que a informação lá esteja igual à que está na contabilidade? Né? O controle atuou sobre isso, verificou se foi um problema de registro contábil ou se houve alguma adulteração no registro da dívida ativa. A gente vai ter pausas aqui, obviamente, específicas de controle, que eu poderia chamar qualquer um de vocês, os encontros são temáticos. Falando um pouquinho da área de controle externo, um dos pontos, para vocês terem ideia, na verdade, vocês obviamente têm essa experiência, os tribunais de contas, quando vão fazer determinadas auditorias para fazer avaliação de controles, enfim, ele estuda para aquele ciclo os controles esperados. Então, se eu vou fazer uma auditoria numa área específica de contrato, quais são os controles esperados que eu precisaria, que eu mapeei para que a entidade tenha na área de convênio? Agora mesmo, pergunte quantos municípios, falar de patrimônio, né? Quantos municípios, a gente vai ter uma pauta aqui específica de patrimônio, quantos municípios que tem lá, que diz que é proprietário de uma escola, de uma sede de administração, tem a documentação que formaliza essa propriedade, né? Com a escritura registrada no cartório de registro de imóvel e tal, e quando você vai olhar o patrimônio, está lá, valor irrisório, não tem avaliação, enfim. Exatamente. Então são patrimônios totalmente desqualificados, né? Aqui a confusão que você tem é o que é patrimônio e o que é almoxarifado, porque a pessoa confunde patrimônio almoxarifado com equipamento de material permanente. E eu me debruço muito sobre isso. Digo, gente, é equipamento de material permanente, mas é estoque. Porque só é patrimônio quando ele vai para uso. Aí o chefe de patrimônio fica, eu digo, sim, se você está dizendo que isso é para ficar no seu controle, quem é o responsável por isso? Aí ele diz, não, quem está tomando conta sou eu. Eu digo, ué, mas não é o almoxarifado quem guarda? É o patrimônio? Só do patrimônio não é o almoxarifado. Vê aí se nas suas atribuições está escrito que a função do patrimônio é guardar estoque. Aí ele, entendeu? Então você percebe que as coisas acontecem muitas vezes sem as pessoas terem a compreensão. Faz porque sempre foi feito daquele jeito e a pessoa não consegue perceber que Né? está errado.
E aí isso é extensivo a tantas outras coisas, o precatório do Fundef mesmo, por exemplo, que aí deveria ter uma pauta específica disso. Muitos municípios só souberam que tinham direito depois que veio alguém de fora para dizer: "Olha, você tem X unidade de direito a X unidade monetária". Não sei se você acompanhou esses casos, mas é uma realidade. Então, será que o município tem um controle desses valores a receber? E a atuação da procuradoria, aqui, obviamente, eu não estou fazendo nenhum juízo para as assessorias que ingressaram com a ação de execução e receberam, enfim, o valor, mas os municípios poderiam e deveriam ter esse controle, de modo que essa ação, e lógico que quando surgiu, foi inaugurada por alguém externo, poderia ser inaugurada, não sei se você concorda, Tadeu, Sim. dentro da própria prefeitura. E até da utilização desses recursos, né, muito gestor está tendo problema, exatamente por falta de assessoria, Então, meus amigos, ó, porque o gestor quer gastar, e ele também não tem a obrigação de saber como gastar e em que gastar. Quem tem que dizer com que ele pode gastar é a assessoria jurídica. agora se você está desguarnecido, obviamente, aí eu digo, assessoria jurídica junto com quando a gente fala assessoria, Sim, é assessor alguém que está, sim, seja sim, do quadro, sim, seja de fora, para a gente não sim, sim, eh, agora eu acho que essa discussão é discussão, intersetorial, controle, como você falou, essa trilogia, né, sim, a sim, depender da área. E aí depois a gente vai ter pautas específicas para falar do Sistema Único, né, do CEAFIC, mas eu entendo, por exemplo, o artigo 8º da LRF: "As fontes de recursos devem atender ao objeto da sua vinculação". Se eu tenho um jurídico que está ali acompanhando o processo, o recurso e vendo a natureza, fazendo esse esse acompanhamento jurídico, e tem uma contabilidade que está ali de forma assertiva, monitorando o registro e a aplicação, a gente tem, e o controle, né, em todas as etapas do processo, porque no controle, e aí a gente há de convir, dentro de outra possibilidade que a gente vai ter de discutir, tem sido muito mais papel corretivo do que preventivo. E aí o corretivo e o detectivo já houve dano. E aí por aí vai. Meus amigos, o tempo passou. O papo bom é assim, galera, porque o papo com remédio é assim, passa rápido. Eu vou franquear agora, seja professor, primeiro professor Marco, professor Tadeu, para colocar as últimas palavras, né? De boas-vindas aos novos gestores e gestoras, e orientações para que essa gestão, eu estava falando com o professor Arthur, que é bom, né, o nome 100 dias marca, mas essas atenções é para toda a gestão, não é só para 100 dias, né. Então, eu queria que vocês, dentro de cada expertise, né, contábil e jurídica, colocassem uma fala, não apenas de motivação, mas de cuidado para esses administradores que estão inaugurando aí os seus governos. Bom, eu recomendo que, o planejamento, esse é sem dúvida nenhuma uma questão sine qua non, em todo trabalho ele tem que ter um planejamento, mas eu vou reforçar, né, cada qual deve pegar as atribuições das suas áreas, que estão contidas na lei de estrutura. Tem que, procurar em seus setores as normas. Se não tem, crie. Se você não tem habilidade para, escrever algo rebuscado, relacione, porque, o mais simples resolve. Relacione as atividades, como elas acontecem, porque isso é extremamente importante. Você não pode ficar refém do sistema informatizado, porque no sistema eu tenho que entrar sim com a informação para que ela saia daquela forma que o sistema não. O sistema tem que atender a regra, e a regra é definida quem exerce a função, que está vinculada exatamente a uma norma, né, e a norma ela é feita em cima de uma legislação. Então, isso é que tem que ser a cadeia. Por exemplo, eu tenho me defrontado, só para exemplificar, a situação aonde primeiro faz o contrato para depois de empenho. Isso não está certo. Quem vem primeiro
é o empenho vem antes do contrato, entendeu. Mas, no entanto, por uma força de sistema, muitas vezes a gente fica fazendo o raciocínio de forma errada. Primeiro faz o contrato para depois registrar no empenho. Quer dizer, a gente está legitimando o erro, entendeu. Então isso não faz sentido. E aí, na hora que a gente for falar, de tratar isso de CIAFIC, isso vai dar problema, porque a regra do CIAFIC, ela vai identificar que isso está desenquadrado, porque ele tem que seguir um planito. Então, essa é a minha contribuição aqui, que eu entendo para esse momento, ah, né, para passar aqui para o administrador pela visão jurídica para ele poder. Joga aí os Minha recomendação aos novos gestores é o que eu falei, eu repito: não faça política nesses 3 setores, no jurídico, no contábil e no controle. Não é esses 3 setores não é espaço para estagiários ou para pessoas sem experiência. O gestor pode até colocar pessoas sem experiência, desde que assistidas por pessoas qualificadas. pronto, o professor tá dizendo que não debater estagiário. Eh, Eu estou entendendo. tem que ter, pode ter Não é pessoa, para amador. não é para não é para amador, não é lugar para teste, entendeu? Então pode até colocar uma pessoa sem qualificação, que tenha vontade de aprender, mas assistida por um profissional já com expertise. Porque os 4 anos passam muito rápido. Então, se nesse início de mandato a coisa não andar redonda, nos outros 3 não vai. É igual eu costumo dizer aos prefeitos, é igual a bola de neve. Se você não resolver essa bola de neve, ela vai crescer e você vai perder o controle dela. Show de bola. Então, é isso aí. Meus amigos, olha para cá, com os senhores e senhoras, professor Tadeu Nogueira, professor Marcos Vinícius, quero agradecer aos amigos aqui presentes por aceitar o nosso convite, parabenizar por essa jornada brilhante que vocês têm no setor público, cada um na sua área, mas ao mesmo tempo de forma integrada, ensinando, entregando, como diz a turma, da comunicação, e o setor público, ele é feito de muita dedicação e empenho, né. O setor público, eu costumo dizer, é o lugar de transformar vidas, e a gente muitas vezes associa a área pública às atividades finalísticas, sem saber que por trás de uma escola que é construída, o atendimento do plano de saúde, precisa-se de profissionais como vocês, que empenham parte da sua vida, porque é também um lugar de renúncias, devotados a fazer o setor público melhor. Eu tenho uma alegria muito grande em tê-los como parceiros e reconhecer aqui publicamente o trabalho de tamanha magnitude, de qualidade que vocês desempenham no setor público. Espero que vocês retornem aqui ao nosso cantinho em outras oportunidades para discutir outros temas. E é isso, meus amigos. Vocês estiveram no VMcast, o podcast da comunidade do setor público. Não esqueça, mais uma vez, se você gostou, compartilhe e salve, obviamente, para assistir quantas vezes puderem nessa grande aula. E até a próxima, obviamente, depois da palavra do professor Marcos. Eu não sabia que nós estávamos indo para os encaminhamentos finais, e eu quero muito agradecer a oportunidade de estar aqui em primeiro lugar, reencontrando o doutor Tadeu depois de um bom tempo que nós não nos encontramos, um prazer imenso de ter estado aqui, e dizer, professor Vitor, você é um verdadeiro exemplo, entendeu? Um verdadeiro exemplo, porque você poderia estar desfrutando de estar agora se dedicando sobre uma série de outras situações que são também importantes, que questões particulares que a gente não precisa dizer, mas que você sabe nesse momento aqui que você precisaria talvez até estar presente, você está aqui procurando levar conhecimento para uma gama de pessoas que a gente não tem nem condição de idealizar até onde isso tem condição de chegar, de ajudar, de contribuir para que as pessoas possam
aperfeiçoar seus métodos, possa fazer melhor, deixa inclusive errar, repensar sobre os trabalhos. Então, ou seja, a sua contribuição é inestimável. Eu considero que realmente você é um exemplo. Antes de ser convidado, eu tenho tido a oportunidade de acompanhar alguns outros podcasts, as suas publicações, e você sempre de forma a buscar de uma maneira leve, levar a contribuição para que as pessoas procurem fazer melhor as suas atividades. Parabéns. Muito obrigado aqui por estar. Obrigado, professor. Eu que agradeço. Professor Tadeu. Professor Vitor, agradeço aí a oportunidade, mais uma vez aqui, na convocação. Estou presente, sempre que convocar, estarei aqui. E também foi um prazer reencontrar Marcos, que agora está tá morando Em Morro do no Chapéu. Morro do Chapéu, e quando eu estiver por lá, eu vou lá Espera a ordem. no italiano conhecer. Agora, assim, é um convite para todo mundo, né, que está assistindo, que a gente tem gente do Brasil todo que assiste nosso É, podcast, conhecer Morro do Chapéu. Morro do Chapéu é, ficou fazendo a brincadeira com o famoso. tem vinícolas boas lá E a capital do vinho. do vinho. Olha, tá vendo? Suas redes, vocês estão com as redes, para divulgar para a galera as redes também. O professor Marcos, fala aí a rede nas redes sociais, para divulgar os trabalhos. Professor Marcos atuante, pro Tadeu, joga aí. Arroba Oliveira MVP, né? Vocês podem encontrar muita coisa que eu venho divulgando, que eu tenho feito por lá. Professor Tadeu, lembra? Arroba Tadeu M. Nogueira. Eu não sou muito de rede social, não. Comecei pela iniciativa aí do professor Vitor, mas não Vai é ter que muito. continuar. O compromisso agora também, né? Vai continuar aqui a rede. Compromisso público, o professor Tadeu continuar a rede. Meus amigos, senhoras e senhores, professor Tadeu, professor Marcos. E se você. Arroba professor Vitor Maciel, tá bom? Não esqueça também, aproveitar a turma que ainda não segue. E como sempre, se gostou, compartilhe com os seus. E até a próxima. Forte abraço. Dá tchau, galera. Ó, valeu.